Lembrando a vocês que a partir desse momento eu quero pedir aqui as assessorias dos mandatos do vereador Delfino, do vereador Adriano e do vereador professor Neivaldo, que estão aqui presentes. Nossos assessores vão estar circulando aí, né? Tem a doutora Isabel, que está ali, né? Tem mais assessores circulando aí. Tem a Valéria, me desculpa, Valéria, né? Do vereador Adriano Zac, que está aqui. Nós vamos passar os formulários para vocês fazerem os questionamentos. Então, à medida que vocês ouvirem algo exposto pelo nosso palestrante, fique à vontade. E o Domiciano tinha me dito, na realidade ele me disse ontem, que quer ser provocado por vocês. Então, quanto mais provocativa a pergunta, o questionamento, melhor para ele. Ele quer ser desafiado. Ele falou assim: eu não vim aqui em Uberlândia para não ser desafiado, eu quero ser desafiado. Então, desafiem aí o Domiciano, que ele quer aprender muito com vocês aqui. Então, com a palavra, o nosso amigo, e obrigado, viu, Domiciano, pela presença aqui conosco. Bom dia a todos, todas as pessoas presentes. Eu já fui apresentado. Agradeço assim a forma carinhosa de me receberem. Quero fazer um agradecimento especial ao vereador Delfino e os companheiros que estão demonstrando isso que eu chamo mais do que vontade política para lidar com certos temas. Tem que ter coragem política, né? E eles estão demonstrando isso. Então, quero agradecê-los. Agradecer a Elaine, que coordena o CAPS-AD, que é uma amiga de bastante tempo e que está sendo responsável aí em me levar para conhecer melhor Uberlândia. E eu estou gostando. E agradecer especialmente a vocês que estão se dispondo a participar de um debate dessa natureza, né? O vereador Delfino disse na fala dele que ontem eu dizia que gostaria que fosse um encontro de um elogio à inteligência. E acredito que vai ser mesmo. E elogio à inteligência significa debate, né? Então eu tenho essa frase, uma sequência de slides. Alguns deles a gente não vai ter tempo nem necessidade, mas é por causa dessa frase aqui em cima, do Thomas Kuhn, é um pensador contemporâneo. E ele escreveu um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, e nesse trabalho ele diz: a ciência se faz pelo debate e não pelo consenso. É por isso que foi bem lembrado que vocês... Essa frase é para dizer o seguinte para vocês: vocês não precisam concordar comigo. Acho que violência não vai rolar, porque daqui a pouco tem almoço, e geralmente quando as pessoas têm a garantia da comida, a violência é maior. Acho que é por isso que quando o presidente Lula ganhou a primeira eleição, o primeiro trabalho que ele fez foi o Fome Zero. Eu falo isso porque nós temos alguns comportamentos que eu chamo de comportamentos ancestrais. Vem lá do período das cavernas até os dias atuais. A guerra às drogas, bom, está garantido, vocês não precisam concordar comigo. Eu falo algumas coisas, eu vou pedir autorização para vocês. Vou aproveitar e vou fazer um segundo pedido também. Quando eu falar de Deus, de igreja, de religião, não se magoem comigo. Eu peço isso gentilmente. Vocês têm que dar um desconto, porque falar e explicar as coisas que a gente pensa, às vezes é meio difícil, né? As palavras, elas cerceiam muito o pensamento. Eu sou um defensor dos direitos humanos, acredito honestamente que a espiritualidade é um direito fundamental. Acredito que quem desenvolve a espiritualidade vai ser mais feliz do que os outros. Agora, espiritualidade é uma coisa e religião é outra. Então, existe uma crítica que eu vou fazer no sentido das religiosidades e uma defesa da espiritualidade. Então, a fé individual eu vou respeitar, mas peço a vocês que me deem um desconto para que possa falar das coisas que estão ligadas àquilo que nós não consideramos exatamente espiritualidade. Existem várias religiões e um desejo que é o de desenvolver a espiritualidade. Vou dar mais um exemplo: o amor. O amor é um direito humano, é um direito fundamental. E eu acredito que as pessoas que amam vão ser mais felizes do que as outras, não há dúvida. Agora, amor é uma coisa e casamento é outra. Eu também não sou contra o casamento.
mas tem que saber diferenciar. O casamento é como se pegássemos duas folhas de papel, passasse cola nas duas e deixasse secar ao sol de Uberlândia. Vai ficar uma folha só, uma folha mais firme, uma folha mais grossa. As pessoas costumam elogiar isso, e eu também elogio. O problema é que se tiver que separar, uma delas vai rasgar. Aí uma pergunta que eu deixo para vocês: qual é a parte que rasga? A parte mais frágil, não é? Quem é considerada a parte mais frágil? A mulher. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês hoje, para provocar esse debate, vai ser um resgate histórico e filosófico da produção do conhecimento humano. Então, eu vou questioná-los e vou dizer para vocês que o que vocês pensam não é o que vocês pensam. O que vocês pensam é o que ensinaram vocês a pensar. Então, nós temos uma tendência ao não pensar, a uma acomodação no aprendizado do conhecimento e silencia-se. A gente passa, então, a fazer parte do chamado senso comum. A gente não tem muita vontade, até porque pensar não é uma coisa gostosa. Se a gente começar a pensar, e a gente vai pensar aqui junto, por isso é um elogio à inteligência, vocês vão ver que tem muita coisa que começa a explodir dentro da gente. Quando a gente vai estabelecer uma política pública, a gente passa por algumas fases. Uma delas, a primeira, a gente chama de sensibilização. Sensibilização significa, em outras palavras, significa tocar o coração das pessoas, fazer com que vocês se perguntem por que nós vamos lidar com isso, no caso, o uso de drogas, de uma forma diferente, considerando que já existe uma política de drogas à disposição, e há bastante tempo. Então eu tenho que tocar o coração de vocês, fazer com que vocês se perguntem, por que nós vamos fazer diferente? Se já existe uma política de drogas, por que nós vamos fazer diferente? Se eu conseguir criar essa dúvida e esse desejo, vocês formularem essa auto-pergunta, aí a gente entrará futuramente numa segunda etapa, que seria então a capacitação. Se na sensibilização a pergunta é, por que eu vou fazer diferente? Na capacitação a pergunta é, como é que eu faço diferente? Quais são as estratégias que precisam ser estabelecidas, as novas estratégias que precisam ser estabelecidas para que essa cidade e esse país possam lidar com o uso de drogas de uma forma diferente. Dando certo a segunda etapa, vem a terceira, que nós chamávamos de supervisão. Nós estamos mudando o nome para acompanhamento, porque supervisão passa a impressão de que uma pessoa vai chegar, que tem um olhar enorme, e vai ver tudo de errado que as pessoas estão fazendo. Aí a gente recua. Acompanhamento é uma coisa mais adequada, porque as pessoas se sentem mais acolhidas. Então, aqui a questão é, dispondo então, sabendo dessas três fases, a primeira delas, que é a que eu estou considerando nesse momento, seria de sensibilização. Meu papel aqui é fazer então com que vocês se perguntem por que lidar com a questão das drogas de uma forma diferente. Então, nesse resgate histórico e filosófico que eu vou fazer, nós vamos perceber que a forma como a gente lida com as drogas hoje, que é uma herança que a gente vem trazendo, não é diferente da forma como a gente lida com a prostituição, que a gente lida com a homossexualidade, que a gente lida com a exclusão social. E quando a gente fala de exclusão social, a gente fala geralmente de minorias. E quando a gente começa a pensar em o que são, não sei se vocês já tiveram a oportunidade na vida de se sentir minoria. É muito ruim ser minoria, a parte que perde, né? Nós trabalhamos com os vencedores, tudo para nós tem que ser primeiro lugar. Futebol, o esporte é mal utilizado nesse sentido, né? Só vale quem ganha medalha. O segundo lugar já não tem valor mais, é só o primeiro lugar. Essa é uma má utilização do esporte. E outras situações também do dia a dia, a gente trabalha sempre com o primeiro lugar. É sempre uma... Agora, tem uma coisa diferente, quando a gente fala de exclusão social e trata das minorias, tem um grupo de pessoas que não é minoria na sociedade, que são as mulheres, e que são tratadas como minoria. Então, isso abre um precedente para a gente perguntar, então, qual é o sentido? Como é que se cria a exclusão social? Ela serve para as minorias ou ela é um método ou um fundamento que caracteriza as nossas atividades, as nossas ações em todas as áreas do conhecimento e da ação humana?
Então, esse grupo, eu sinto que vocês têm competência intelectual, traquejo intelectual, para procurar mais recursos, porque no tempo que nós temos aqui, não será suficiente, não é que esteja faltando tempo, mas não será suficiente para vocês entenderem mais sobre isso. Então, quando a gente falar de mulheres, a gente tem que pensar o seguinte: a mulher, ela foi sempre melhor do que o homem. Eu até estou começando a estudar, eu estou achando que mulher e homem, nós não somos de gêneros diferentes, nós somos de espécies diferentes. A mulher parece que é muito melhor do que o homem em quase tudo. Por isso ela precisa ser controlada. Então, quando a gente estabelece uma sociedade cujo limite máximo é a palavra Deus, lembrem-se do que eu falei agora há pouco, tá bom? Não estou mexendo na fé individual. Isso será respeitado. A palavra Deus é uma palavra masculina. Conclui-se com qualquer nível de ignorância que Deus é macho, Deus é homem. Nós não acreditamos em deusa. Os que acreditavam em deusas, os últimos a acreditar em deusa, morreram queimados na Idade Média. Então, se vocês procurarem o trabalho da professora Maria Nazaré Alvim de Barros, ela fez um resgate, um trabalho dela chama-se As Deusas, as Bruxas e a Igreja, séculos de perseguição. E ela narra toda a trajetória das mulheres, e o termo utilizado é a domesticação das mulheres, para que chegássemos finalmente a um dia onde o homem fosse o limite maior. Então, a gente vai lá no período paleolítico, antes da agricultura, nós estamos falando de 100 mil anos atrás. As mulheres eram que mandavam em tudo. O maior exemplo que se tem desse período eram as Amazonas. Eram mulheres que tinham um peito maior do que o outro. Um era porque o peito que era utilizado para amamentar se desenvolvia, e o outro peito não se desenvolvia por causa do uso constante do arco e flecha. Então, esse movimento fazia que um peito da mulher não se desenvolvesse. Significa, então, que ela caçava, né? Todo mundo sabe que até hoje, nenhuma mulher tem os dois peitos iguais. Diz esse estudo que é herança desse tempo. E se elas caçavam, elas não precisavam do homem para fazer isso. E como a gente vive em torno da comida, né, até hoje, na época, então, elas não precisavam de homem para nada. Não, para nada não, porque é um exagero também. Precisava de um homem só por causa da ereção, para que houvesse a procriação. Mas nem o crédito os homens levavam, porque elas diziam que engravidavam da lua. Não tem a tabelinha da lua até hoje? Até hoje, a mulher que sabe utilizar a tabelinha da lua, ela consegue definir até o sexo da criança. Então, o homem só tinha essa função. Com a chegada da agricultura, quem usava a ferramenta mais antiga da humanidade, que é o arado, na sua versão mais simplificada, a enxada, são duas ferramentas que não exigem nenhum traquejo intelectual, é só força física. Quem começou o trabalho na agricultura foram as mulheres puxavam o arado. Ou seja, a mulher ser do jeito que é hoje, fisicamente mais frágil do que o homem, não é da natureza humana. É um processo de desenvolvimento das sociedades. Então, a mulher puxava o arado. O que aconteceu quando eles vão domesticar o gado? Quando domesticam o gado, eles vão substituir a mulher no arado, e o gado passa, então, a puxar o arado, a fazer esse trabalho. Vem dessa época uma forma que nós temos, quando a gente quer ofender uma mulher, chamá-la de vaca. Não existe isso, fala, sua vaca. Eu sempre me preocupei com esse tipo de ofensa, fui inclusive olhar para a vaca. Olhei a vaca, aquele olhar perdido da vaca, achei tão bonito. Falei, por que ofende tanto chamar uma mulher de vaca? Mas fui entender. Ofende sim, porque quando você chama uma mulher de vaca, você está dizendo também, você não serve nem para puxar um arado, nem para usar uma enxada, que é a ferramenta mais antiga que tem, que não exige nenhum traquejo intelectual, nem isso você aguenta.